Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 8 de 3 de 2011, vamos iniciar mais uma aula de número 9 de recursos humanos. Hoje nós vamos estar iniciando uma nova apostila, nós vamos falar de avaliação de desempenho. Antes de iniciar nossa aula de hoje, eu quero parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. Parabéns a você, mulher guerreira, valente. Parabéns pelo seu dia. Esse dia muito especial, né? E nós vamos falar sobre avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho ela é muito importante dentro das organizações. Quando a gente fala de avaliar, né, se está sendo cumprido as metas avaliativas dentro da empresa, da instituição. Então nós temos aqui na página de número 1, avaliação de desempenho refere-se a um mecanismo ou ferramenta que busca conhecer e medir o desempenho dos indivíduos na organização, estabelecendo uma comparação entre o desempenho esperado e o apresentado por esses indivíduos. Normalmente é um processo realizado trimestralmente, semestralmente ou anualmente por um supervisor em relação ao subordinado e que é projetado para ajudar os empregados a entender suas funções, seus objetivos, suas expectativas e o sucesso do seu desempenho. Além disso, fornece à gestão de recursos humanos informações para tomadas de decisões acerca de salários, bonificações, promoções, demissões, treinamento e planejamento de carreira, proporcionando o crescimento e o desenvolvimento das pessoas avaliadas. Esse processo de avaliação de desempenho, ele é muito importante, né? Os gestores de uma empresa, para ele tomar qualquer decisão a respeito de um funcionário, a respeito de fazer, né, uma alteração salarial, a respeito de demissão, a respeito de plano de carreira, deve sim ser feito essa avaliação de desempenho. Se vocês trabalharem em grandes empresas, quem já trabalhou, né, conhece e sabe que lá é feito essa avaliação de desempenho. Isso não existe uma regra geral para todas as empresas, cada empresa tem a sua maneira de trabalhar. Tem algumas empresas que realizam trimestralmente, outras semestralmente e outras anual. O importante é que seja feito essa avaliação. Nós temos dentro das grandes empresas, né, alguns processos que precisam ser melhorados. Por exemplo, a empresa de alimentos. Se estiver tendo algum tipo de contaminação nos alimentos, precisa-se de organizar essa questão, fazendo-se uma avaliação com os funcionários, avaliação de desempenho dos funcionários para diminuir essa contaminação nos alimentos ou para eliminar essa contaminação nos alimentos. De que forma é feita essa avaliação? O supervisor da empresa ele está observando, né, só um exemplo que eu vou citar para vocês, observando seus subordinados todos os dias. Digamos que tem uma barreira onde as pessoas fazem a higienização das botas, a higienização das mãos. E nessa barreira fica-se ali todos os dias os supervisores, os encarregados, observando se as pessoas estão feito a higienização de forma correta. Muitas pessoas passam por ali e não fazem a higienização. Então vamos avaliar essas pessoas, vamos conversar com essas pessoas e pedir um retorno. Vamos observar se essas pessoas vão melhorar, se essas pessoas vão progredir através da avaliação de desempenho que a gente fez com ele. Então, se a pessoa está passando na barreira sanitária e não está fazendo a higienização como deve ser feita, será feito com essa pessoa um feedback, aonde será passado para essa pessoa as orientações devidas, as orientações para que essa pessoa possa fazer ali
a devida higienização das suas botas e das suas mãos. E feito esse feedback, esse funcionário será acompanhado durante alguns dias para ver se esse funcionário teve uma melhoria, para ver se esse funcionário reagiu de forma positiva à avaliação de desempenho. Será feito outros feedbacks futuramente. Se esse funcionário que não fazia higienização correta das botas, não fazia higienização correta das mãos, começar a fazer essa higienização como a empresa orienta que se faça, esse funcionário será chamado para uma outra avaliação, onde esse funcionário será parabenizado ou enfim, se esse funcionário conseguiu cumprir com a meta da empresa e fez corretamente a higienização das botas e das mãos e com isso reduziu o grau de contaminação, o eliminou, então essa avaliação de desempenho deu certo, certo? Então aqui eu citei um pequeno exemplo de avaliação de desempenho que pode ser feita dentro das empresas. Nós temos outras avaliações de desempenho na questão de metas. Nós precisamos cumprir algumas metas dentro da empresa e é feita uma avaliação de desempenho com os funcionários, passando a esses funcionários algumas orientações para que eles sigam. E é feito, né, então, ali um acompanhamento para saber se essas metas estão sendo cumpridas, porque se as metas estão sendo cumpridas, né, no tempo determinado, isso significa que a avaliação de desempenho está tendo resultado positivo. Aí nós temos aqui, por que avaliar o desempenho das pessoas? A avaliação de desempenho como uma estratégia organizacional utilizada pelas organizações para acompanhar o trabalho, os objetivos propostos para os profissionais e fornecer feedback para as pessoas. A avaliação de desempenho é uma ferramenta que permite avaliar e medir como cada funcionário está desempenhando seu papel na empresa e o quanto está correspondendo na função que ocupa. Então, como eu disse a vocês, esse funcionário está sendo avaliado todos os dias. Esse funcionário recebe o feedback. O feedback ele tanto serve para o funcionário subordinado quanto para os funcionários encarregados. Então, o funcionário que é o subordinado, ele também vai passar um feedback ali todas as vezes que ele for conversar com o seu superior a respeito da gestão, se o seu superior está fazendo uma boa gestão, se precisa melhorar. Então o gestor ele tem que ter, né, um jogo ali de cintura, porque ele precisa passar para aquele funcionário informações importantes e precisa também receber informações importantes dos seus funcionários. Bom, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade aqui. Toda organização necessita ser avaliada por meio de um sistema para poder, através de um processo de retroalimentação, rever suas estratégias e métodos de trabalho, otimizando os efeitos da tendência à entropia e melhorando suas práticas. Assim ela se recicla, oxigena-se e torna-se capaz de sobreviver a ambientes turbulentos e mutáveis. Por outro lado, todos os colaboradores precisam receber informações como estão fazendo seu trabalho, de forma a poderem fazer as devidas correções, sem as quais não é possível operar uma melhoria do seu desempenho. Então, eu preciso saber, né, eu como funcionário, eu preciso saber se eu estou tendo um bom desempenho dentro da instituição. E como eu vou saber se o meu supervisor ou se o meu gerente não me passa essas informações? Então, por isso é importante o feedback, aonde o meu gestor vai estar me passando todas as orientações quanto ao meu trabalho, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para que o meu serviço renda,
para que atinja os objetivos da empresa. Aí nós temos aqui dos objetivos. Os principais vantagens de se utilizar um sistema de avaliação de desempenho nas organizações podem ser sintetizados de acordo com a observância dos seguintes objetivos: favorecer a adaptação e familiarização dos indivíduos ao cargo e à organização, identificar o estágio atual e as potencialidades de desenvolvimento profissional de cada empregado dentro de suas atribuições. Quando a gente fala de identificar o estágio atual, como esse funcionário está se adaptando, né, ao trabalho a qual lhe fora proposto, se ele tem uma bagagem ou uma possibilidade de crescimento, se ele suporta um pouco mais de trabalho. Então a gente tem que estar observando cada funcionário. Tem pessoas que está disposto a fazer mais, está disposto a crescer, ele está disposto a ser grande. Por isso, os gestores eles estão observando todos os funcionários para descobrir novos talentos. E é através dessas análises, né, é através dessas observações que nascem os grandes talentos dentro das organizações. Gerar recursos para a estruturação de projetos de treinamento e desenvolvimento pessoal. Isso aqui é muito importante, pessoal, treinamento. Por que o treinamento é tão importante? Porque é através do treinamento que nós aprendemos, né? Nós aprendemos como lidar dentro das organizações. É através do treinamento que nós aprendemos a como desenvolver melhor a nossa função. Então, às vezes, por mais que eu seja um grande profissional na área que eu atuo, eu preciso aprender todos os dias, né? E o aprendizado que eu vou tendo ao longo dos anos dentro da empresa vai fazendo com que eu me torne um especialista na área. Então é muito importante, treinamento é essencial. Facilitar o levantamento de indicadores de promoção e meritocracia individual de cada colaborador. Aplicação de avaliação de desempenho. Aí nós temos aqui também os avaliadores. Vamos para os avaliadores. É importante, né, o procedimento de avaliar os funcionários, fazer essa avaliação de desempenho. É importante usar as ferramentas adequadas e é muito importante também que o avaliador seja uma pessoa que tenha um treinamento para fazer essa avaliação. Não adianta a gente fazer avaliação se a gente não tem um bom treinador para fazer essa avaliação. A pessoa que vai fazer a avaliação tem que estar preparado para isso, senão não vai ter sucesso. O sucesso da avaliação de desempenho está intimamente relacionado com a competência dos avaliadores. Então, quando a gente fala de competência, a gente fala de conhecimento, já que precisam estar preparados para analisar o desempenho de cada pessoa que está submetida a um teste de avaliação. Se os avaliadores não tiverem entendimento dos propósitos, conceitos e problemas da avaliação, não conseguirão obter sucesso nos resultados. Então, todo avaliador, quando vai fazer uma avaliação de desempenho, vai trabalhar uma melhoria, né, dentro da instituição, ele precisa ter conhecimento do conceito e dos problemas, né, existentes para serem solucionados. Como eu disse a vocês, pode ser um problema numa empresa alimentícia de contaminação, então precisa se reduzir a contaminação, precisa então trabalhar em cima desse indicador, que é o que? Reduzir contaminação ou eliminá-la. Então esse seria um problema a ser avaliado. Não conseguirão obter sucesso nos resultados, mesmo tendo sido escolhido o melhor método de avaliativo e, consequentemente, isso o fará os objetivos futuros, como detectar
os obstáculos presentes nas atividades do dia a dia dos funcionários, que levaria a uma melhoria no potencial deles na organização. Então, quando a gente fala desses problemas existentes, a gente vamos tratar, né, esses problemas, vamos avaliar esses problemas. Como que a gente pode também fazer com que os funcionários sejam influenciados para fazer, né, ou desempenhar ali a sua função a modo que atenda ali as necessidades da empresa. Existe, por exemplo, uma promoção salarial, né? A empresa pode oferecer para os seus funcionários uma promoção salarial caso eles consigam eliminar 100%, né, essas contaminações existentes dentro da unidade. E isso é um motivo relevante para que os funcionários se esforcem e façam ali tudo que determina a empresa para eliminar essa contaminação existente na instituição. Aí falando da questão dos avaliadores também, o avaliador ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter uma visão, não uma visão fechada, mas uma visão aberta de cada subordinado, de cada funcionário que ele tem. Ele precisa analisar cada um de forma separada, ele precisa analisar os costumes, ele precisa analisar o ritmo de vida de cada pessoa, para ele poder ajudar cada uma daquelas pessoas de forma individual, para que todas elas trabalhem de forma coletiva para atingir um objetivo que a empresa quer que eles atinjam. No caso aqui, até eu citei o exemplo das contaminações, mas pode ser, eu posso citar outros exemplos, pode ser a empresa quer atingir, né, algumas metas, e essas metas estão um pouco difíceis. Então ela pode oferecer para os seus funcionários um aumento salarial, ou ela pode oferecer também uma bonificação para os funcionários caso a empresa atinja suas metas. Seria uma forma também de ter sucesso, né, nessa avaliação que será feita, caso precise, trimestralmente, para que atinja esses objetivos. Bom, pessoal, hoje é isso. Nós vamos parando por aqui. Quero pedir perdão a vocês aí. Às vezes eu me embaraço um pouco aqui porque eu não sou youtuber, né? Eu sou professor. Então eu ainda tenho muita dificuldade com fazer vídeos. Então peço que me desculpem. Às vezes eu fico meio perdido aqui, às vezes eu gaguejo um pouco, mas eu peço vocês que me perdoem. Eu estou aprendendo e acredito que será melhor os próximos vídeos. Um abraço a todos e boas aulas.